Gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 49, versículos 9 e 10. Aqui Jacó está falando as suas últimas palavras, né, abençoando os seus filhos. E Gênesis 49, 9 e 10. E aqui quando ele vai falar de Judá, ele fala que Judá era um leãozinho, subiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Aqui Jacó, ele era um dos patriarcas, né? Está lá no início, né? Tantos anos de nós. E ele, pela graça do Senhor, ele aqui como um profeta de Deus, né? Ele, quando está falando aqui as bênçãos sobre Judá, ele viu pelo Espírito do Senhor, né, que de Judá viria o reino, né? O cetro não ia se afastar de Judá. Então ele estava profetizando aqui que de Judá viria o rei daquele povo, o rei de Israel. Depois ele fala até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Então Judá, se a gente for ver na história de Deus, né, da história de Israel, o rei que Deus escolheu, ele veio de Judá, né? Que Saul foi um rei que o povo quis, né? O povo quis um rei. Então Deus permitiu que Saul reinasse. Saul não era de Judá, mas quando Deus escolheu aquele que governaria o seu povo, ele escolheu Davi, né? E o Senhor fala que ele tinha escolhido aquele que ele tinha o coração, um homem segundo o seu coração, que era Davi. E Davi a gente sabe que vem da tribo de Judá. Então o reino ali ficou com aquela tribo, apesar de que depois a gente vê na história que houve aquela divisão entre as tribos, né, do norte e do sul, mas a palavra do Senhor se cumpriu, né, que ele permitiu que os descendentes de Davi herdassem aquele trono ali de Judá. Então, depois disso, esse reino ia ser entregue àquele a quem ele realmente pertence, né? E nós sabemos quem é esse, que é o nosso Senhor Jesus. Se for ver as profecias do Velho Testamento, os Salmos, os profetas, eles vão falar e vão nos apontar para o Senhor Jesus. Lembra que quando Jesus estava no caminho de Emaús com os discípulos, ele falou para eles de tudo aquilo que estava dito a respeito dele nos Salmos, nos profetas, né? Lembrando a eles, né, recordando ali as suas memórias do que já havia sido dito sobre o Senhor Jesus. Então, um dia, esse a quem pertence o reino, ele virá. O Salmo 145 vai falar que esse reino, vamos lá no livro dos Salmos, 145. Salmo 145, do versos 10 a 13. Senhor, todas as tuas obras te louvarão, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para proclamar aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno, o teu domínio dura por todas as gerações, ou de geração em geração, em algumas versões falam. Então o reino do nosso Deus, ele é um reino eterno.
Porque Deus, ele reina, né? Ele é o criador, ele é o sustentador de tudo. Mas agora, depois que ele cria todas as coisas, quando ele colocou o homem, quando ele coloca Adão lá no Éden, ele fala, você governe sobre os animais, sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Adão, ele era um representante de Deus na terra. Ele deveria governar, ele deveria exercer autoridade ali. Mas ele perdeu isso porque ele caiu, ele se rebelou contra o Senhor. Então, lá no próprio Gênesis, a palavra do Senhor fala que aquele que ia descender da mulher, ele ia ferir a cabeça da serpente, né? A serpente usurpou esse, vamos dizer assim, esse domínio desse mundo, né? Que tanto que Jesus, ele reconhece que o príncipe desse mundo é o diabo. Ele ainda tem poder, ele ainda governa esse mundo. A gente, às vezes, muitas vezes pode se esquecer disso, né? Que o Senhor, ele reina, sim, mas aqui na terra, claro que sobre a permissão do Senhor, Satanás, ele governa. Ele dita os rumos do mundo, o que a moda vai seguir, o que as pessoas vão falar, como devem agir. Esse é o nosso mundo, nós vivemos nesse mundo. Mas virá um tempo em que esse reino eterno de Deus, ele vai se cumprir, ele vai ser estabelecido. Quando a gente olha lá no Apocalipse, né, a palavra fala que depois da última trombeta, ia ser falado que o reino do mundo, ele se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então esse reino que hoje o inimigo ele usurpou, né? Ele um dia vai ser novamente entregue ao nosso Senhor. E essa é a nossa grande esperança, né? Quando a gente vê lá no Salmo 110 que a palavra fala que o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te até a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E isso, o pai falando ao filho, né? Se assenta aqui, ele se assentou e está sentado ao lado do pai, depois de tudo que ele fez por nós. Toda a sua obra que ele executou por nós, ele veio, como a gente celebrou aqui, ele levou os nossos pecados. Ele tomou a morte que era nossa. Ele entrou dentro da morte. E ele saiu de lá vitorioso, né? Ele venceu, ele foi levantado da morte. E ele foi elevado aos céus e está sentado à direita do Pai. E ele está esperando, então, que o Pai coloque os inimigos dele debaixo dos seus pés. E ele vai colocar. Esse tempo vai chegar. Quando a gente vê lá no livro de Daniel, não vamos entrar aqui nas questões escatológicas e do anticristo nem nada. Agora não é meu encargo com relação a isso. Mas Daniel, capítulo 2, quando Daniel estava ali na Babilônia, a gente sabe aqui que a história, o povo de Deus foi como um castigo, né, por causa de ter abandonado o Senhor permitiu que eles fossem para a Babilônia, né? E aqui, então, Daniel e seus amigos também estavam ali, né? Então o rei Nabucodonosor tem aquele sonho e depois Daniel vai interpretar aquele sonho. A gente lembra que aquele sonho falava daquela grande estátua, né, que tinha cabeça de ouro e várias partes, cada uma de uma forma, e depois vinha uma pedra e caía no pé daquela estátua e essa pedra enchia todas as coisas, né? E Daniel então vai falar e vai interpretar o sonho para Nabucodonosor, porque ninguém ali no seu reino conseguiu. E Nabucodonosor ainda pediu algo difícil, né? Ele pediu que a pessoa falasse o sonho e o interpretasse, né? Então, era algo que naturalmente era impossível, né? Mas Daniel, pelo Espírito de Deus, dá aquela interpretação ali.
E lá no Daniel capítulo 2, verso 44, vai falar que durante o reino desses reis, então ele falava que aquelas partes ali daquela estátua eram reinos que viriam depois de Nabucodonosor. Nabucodonosor é aquela cabeça de ouro e depois viriam vários reinos. E que depois, durante o reino desses reis, o Deus do céu levantará o reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Interessante que Deus, o mundo, os homens desejam saber do futuro, né? Desejam saber e ter aquela... Eles querem correr atrás das pessoas que parece que tem uma bola de cristal, né? Vamos ver o que vai acontecer, quem que vai ser o próximo rei, quem que vai ser o próximo governo, como que vai ser. Mas o nosso Deus, ele já conhece, ele é Senhor de toda a história e de tudo. Ele já conhece e ele revela aquilo que vai acontecer antes de acontecer. Ele não é um Deus que é pego de surpresa. Não, isso aqui escapou do plano de Deus. Não, ele tem, e ele sabe todas as coisas, ele tem tudo sob controle. Então, nesses últimos dias desse reino, desse último reino aqui, o Senhor vai intervir. Ele vai vir e ele vai estabelecer o seu reino. Então, aqui quando isso foi revelado a Nabucodonosor, ele, depois de um tempo, interessante que ele faz uma estátua de ouro e fala para as pessoas se dobrarem diante dela, né? Celebrando e adorando a ele mesmo. E tem aquela, então, essa história aqui daqueles 3 amigos de Daniel, né? Que eles não se rendem ali, eles são jogados na fornalha. E o próprio Senhor ali está com eles. E depois, então, no capítulo 3, verso 24, depois que esses homens saem ali da fornalha, o próprio Nabucodonosor ele ficou impressionado, né? E ele fala aos conselheiros, não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Então ele se assusta, né? E depois no verso 28 ele fala, Nabucodonosor falou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Tá vendo? Esses homens aqui, esses amigos de Daniel, assim como o próprio Daniel, eles queriam servir ao único Deus verdadeiro. E eles serviram a Deus, né? Então, Daniel passou por vários reinos, né? Ali com Nabucodonosor, depois o filho dele, depois os reis da Pérsia, e Daniel estava ali servindo de modo fiel, né? E esses homens aqui também foram fiéis a Deus, mesmo que eles poderiam ter morrido. Se Deus não os livrasse, eles morreriam queimados, né? Mas Deus aqui, para a glória dele, ele os livrou. E aí, depois no verso 29, Nabucodonosor fala, por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então, aparentemente, Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus era Deus de verdade, né? Mas aí depois a gente vê que no capítulo 4, a gente não sabe quanto tempo passou, ele tem outro sonho, que era um sonho meio perturbador ali, né?
e ele chama Daniel novamente. E Daniel, no capítulo 4, verso 19, ele fica perplexo, né? Porque aquele outro sonho que Nabucodonosor teve, ele se referia ao próprio Nabucodonosor, que Deus iria julgá-lo. E Deus iria fazer ele ficar como um animal, até que ele reconhecesse que o reino era realmente de Deus. Então Daniel, no verso 19 aqui do capítulo 4, ele ficou perplexo e os seus pensamentos o perturbaram, porque imagina, né, se ele iria falar algo contra o próprio rei, né? Não era algo simples, né? E aí o rei disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu, que é o Daniel, né? O nome babilônico dele. Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos habitavam as aves do céu. Essa árvore és tu, que cresceste e te fortaleceste, ó rei. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, porém deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze no meio da grama verde no campo, seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes das árvores, o teu reino voltará para ti, depois que estiveres reconhecido que o céu reina. Então Daniel dá um conselho aqui no verso 27 para ele, né? Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona os teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia para com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Então Deus havia dado aquele sonho que iria ser contra Nabucodonosor. Por quê? Porque ele se orgulhou, assim, que segundo as palavras de Daniel, ele não praticava a justiça, né? Mas ao contrário, praticava maldades e estava também sem misericórdia com os pobres. Então, ele se engrandeceu tanto, e geralmente isso é o que acontece nos reinos desse mundo, né? Onde o pecado reina, né? Geralmente os reis, se você olha de modo geral, principalmente aqueles grandes ditadores que já existiram e ainda existem até hoje, né? Você vai ver que os reinos deles geralmente são marcados por isso, por injustiça, por os pobres, geralmente eles são os que mais sofrem, né? Você vê em vários países hoje. A gente pode citar isso. E podemos citar aqui do lado Venezuela e tantos países de torno do mundo inteiro que tem ditadores aí que fazem o seu povo sofrer. Mas eles mesmo vivem grande luxo, né? E de modo orgulhoso. E Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele é o Deus que, aqui a palavra fala que ele, como Daniel já tinha falado lá no capítulo 2, ele é quem remove reis e estabelece os reis. Ele. Apesar que nós podemos achar que com as nossas eleições nós colocamos o rei no poder, sim, nós podemos votar, mas o Senhor é quem decide. É claro que se
o povo ele escolhe mal, ele vai sofrer pelas suas escolhas, né? Independente de quem sejam ou onde sejam. Né? Mas se Deus determinou que aquela pessoa não vai reinar, ele não vai reinar. Ou se ele vai reinar só apenas um tanto, é assim que vai acontecer. Tanto que você vai ver aqui que depois, quando no capítulo 5, o filho de Nabucodonosor, ele reina, o que acontece? Ele pega aquelas taças de ouro ali que era do templo que eles tinham trazido lá de Jerusalém, e ele começa a trazer ali o vinho e agradecer e louvar os deuses ali deles, e ele não reconhece a Deus, ele não dá louvores ao Senhor. Então vem aquela mão ali, escrevendo na parede, né? E o Senhor tirou naquela mesma noite o reino de Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor. Deus tirou. Então ele que na hora que chega o tempo, assim como Herodes, né? Ele não deu glória a Deus, ele foi comido de verme, né? Ele expirou, ele morreu. Deus às vezes permite com tanta paciência governantes ruins e terríveis, mas tem hora que Deus intervém. E é ele que no tempo dele, ele faz essas coisas. Mas aqui então Nabucodonosor, aí depois, olha só, de 12 meses, no verso 29 do capítulo 4, ele andava no palácio real da Babilônia. Ele já tinha sido advertido por Daniel, né? E ele estava ali naquele reino esplendoroso ali da Babilônia. E ele fala no verso 30, não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Olha só que orgulho, né? Eu fiz isso, eu que conquistei todas essas coisas. Mas ele não sabia a história por completo, né? Porque quem que entregou esse povo na mão de Nabucodonosor foi o próprio Senhor, né? Que permitiu que ele fosse lá em Jerusalém e conquistasse mais muitos outros reinos ali. Então ele se engrandeceu e ele não deu glória a Deus. Ele estava se engrandecendo porque ele mesmo conseguiu isso. Ele chegou lá, ele conquistou, ele venceu. E aí no verso 31 fala que o rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens e tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois e passarão 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Então, quando Deus intervém e ele manda desde os céus, não tem quem vá contra a sua ordem. Satanás pode até querer. Não, agora, peraí que eu vou... Não vai ser assim, não tem conversa, não tem o que ele faça. Ele é apenas um servo. Ele é apenas alguém que está sob a permissão de Deus. Ele não faz nada e ele não toca em nada que o Senhor não permita. Então aqui quando Deus fala dos céus aqui através talvez de um anjo, não sei, isso se cumpriu na mesma hora. E ele foi expulso. E aí ele começa a comer grama ali como os bois, o corpo ser molhado pelo orvalho. No verso 33, cresceram pelos como penas de águia e as suas unhas como as das aves. Ele deve ter ficado como um bicho mesmo ali, andando no meio do mato ali da floresta. Né? E aí no fim daqueles dias, no verso 34, que eram 7 tempos, aqui a gente não sabe quanto tempo foi isso, né? Esses 7 tempos aqui. Mas talvez tenha sido um bom tempo, né? Não sei se foi 7 anos, foi 7 meses, não sei. Mas depois daqueles tempos ali, ele levantou os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. Ele ficou como um animal ali, irracional, né?
Aí depois, então, volta o entendimento a ele. E ele bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Olha só o que teve que o Senhor permitir aqui com esse homem, para ele reconhecer quem Deus é. Ele é o Altíssimo. Ele que vive para sempre. E ele fala que o seu domínio é um domínio eterno. E o seu reino é de geração em geração. Aquilo que a gente leu lá no Salmo 110, né? Esse é o reino de Deus para sempre, de geração em geração. Mas um homem ímpio aqui reconheceu isso. Deus colocou ele lá e permite que ele vire um animal. E agora ele reconhece. Realmente o reino de Deus é eterno. No verso 35 ele fala: e todos os moradores da terra são considerados nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem somos nós, né? E quem é algum que seja governante, que seja o mais elevado e mais inteligente desse mundo para falar para Deus o que ele faz e como ele deve conduzir o seu reinado? Verso 36, no mesmo tempo voltou a mim meu entendimento e voltou a mim a minha majestade e o meu esplendor para a glória do meu reino. Os meus conselheiros, os meus nobres me procuraram e fui restabelecido no meu reino. E a minha grandeza se tornou ainda maior. Mas agora ele era um homem mudado, né? Portanto, eu, Nabucodonosor, olha o que ele faz agora. Agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Poxa, será que nós podemos aprender alguma coisa com Nabucodonosor e com os reis dessa terra, aqueles que governam? Acredito que sim, né? E uma das coisas aqui que ele fala que o Senhor faz, né, que ele humilha aqueles que vivem orgulhosamente. Se a gente for ver em toda a palavra, o Senhor fala que ele conhece o orgulhoso de longe, né? E nós, naturalmente, somos orgulhosos, né? Nós somos aqueles que muitas vezes queremos viver como Nabucodonosor, se esquecendo de quem é que governa esse mundo, de quem é que governa toda a terra. E nós nos orgulhamos e muitas vezes queremos viver sem se lembrar do nosso Deus, sem louvá-lo, sem glorificá-lo, sem dar a glória e a honra que é devida a Ele. Nossos corações, por natureza, são orgulhosos. Mas o Senhor deseja nos fazer humildes, né? O Senhor Jesus falou que é bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Ele começa falando assim o seu sermão, né, do monte. Os humildes, aqueles que reconhecem que não são nada. Está vendo que o próprio Nabucodonosor falou que os moradores da terra são considerados nada? A palavra fala que, acho que é em Isaías, que aos olhos do Senhor nós somos como gafanhotos. Não pode matar o gafanhoto, né, Jonathan? Não. Nós somos como gafanhoto indefeso, irmão. Se você tiver um gafanhoto que, se ele não conseguir pular e escapar, né, você mata ele com uma facilidade. Meu cachorro de vez em quando pega os gafanhotos lá. Nós somos fracos, mas nós muitas vezes nos achamos mais do que nós realmente somos. Nós achamos e nos engrandecemos e queremos viver como se às vezes Deus não existisse. E essa é a vida de um ímpio. Ele vai viver como se Deus não existisse. Ele vai fazer e vai levar a sua vida se esquecendo de que existe um Deus que reina, um Deus que governa. Se a gente vê lá, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, a gente deve reconhecer
aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, ele vem do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8. Versos 11 a 20. Aqui, Moisés está falando para aquele povo, né? Moisés já estava relembrando as leis de Deus para aquele povo que iria entrar na terra. E aqui ele dá uma advertência para aquele povo. Deuteronômio capítulo 8, versos a partir do 11. Cuidado para você não se esqueça, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Será que Moisés está lembrando aqui, ele está parecendo com o que aconteceu com Nabucodonosor? Isso pode acontecer conosco também, e podia acontecer com esse povo. Porque Deus tirou eles lá do Egito, eles eram escravos lá, eles não tinham nada. E aí o Senhor traz eles para Canaã. O Senhor fala que eles iam morar em casas que já estavam construídas. Claro que eles iam construir outros, mas eles iam herdar casas e campos com árvores frutíferas que já estavam lá. Mas quando eles entrarem lá, não era para eles acharem que foram eles. O coração deles se exalte, se esqueça de Deus. Ah, não, que Deus? O que tem a ver com isso aqui? Tudo. Deus tem tudo a ver com aquilo. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Nossa, se o Senhor deixasse aquele povo, Deus cuidou daquele povo 40 anos no deserto. Será que se ele soltasse algum de nós aqui, às vezes a gente vê, se você for ver algum programa daqueles que o pessoal sobrevive naqueles lugares difíceis, né? Eu acho que se deixasse, a gente pode até ver, né? Mas na hora que se deixasse a gente lá num deserto, não sei se a gente aguentava 2 dias, talvez. Se a gente achasse água, podia até ser, né? Que aguentasse um pouquinho. Mas um povo daquele todo ali, com animal, com criança, com velho, quanto tempo que eles iam durar no deserto? Não ia durar nada. É quase que uma loucura, né? Deus tira eles ali e leva eles para o deserto. Mas o Senhor conduziu a eles naquele deserto, naquele grande e terrível deserto, de serpentes venenosas e de escorpiões, de terra árida, sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti, e te alimentou no deserto com maná que teus pais não conheciam. Mas para que Deus fez isso? A fim de te humilhar e de te provar, para mais tarde te fazer bem. Por que Ele nos leva por certos caminhos? Para que nós não nos orgulhemos. Muitas coisas o Senhor permite para a gente ficar humilde, para a gente ficar quebrado, para a gente ficar no chão, para a gente dar louvores e glória a Ele. Reconhecer que é Ele que reina, que é Ele que conduz a nossa vida. Portanto, não digas no teu coração, não precisa nem falar com a boca, lá no teu coração. Ninguém precisa saber. Às vezes só você se orgulha com você mesmo, de você mesmo, né? A minha força e a minha fortaleza, a fortaleza da minha mão adquiriram para mim essas riquezas. Você não precisa ser o rei para você falar isso no seu coração. Você pode conquistar, que seja uma casa, um apartamento, qualquer coisa, sua casinha ali. Mas fui eu. Ou você comprou um carro, uma moto, mas fui eu que conquistei isso. Comprei minha bicicleta, né?
Não, mas fui eu. Não, não foi você. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque Ele é quem te dá força para adquirir riquezas. Se você tem riqueza, o Senhor está te prosperando, lembra que é Ele que te dá. Ele te dá saúde, Ele te dá graça, Ele te dá o trabalho, porque se no dia que Ele não quiser te dar, se Ele quiser te tirar, não há quem possa impedi-lo de fazer isso. A gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Não. As coisas podem mudar, mas o nosso coração, ele deve ser um coração de humildade, reconhecendo quem é o nosso Deus, que Ele que nos dá tudo. Mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires outros deuses e os cultuares, curvando-te diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrereis. Sereis destruídos como as nações que o Senhor está destruindo diante de vós, pois por vos recusares a ouvir a voz do Senhor, vosso Deus. Lembra que em Êxodo 20, quando o Senhor dá a lei ali com Moisés, qual que é a primeira lei de Deus? Vamos ver se você montou na mão. Primeiro mandamento de Deus. Ele fala o quê? Ele fala, ó, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. E Jesus depois ele lembra, né, que o resumo da lei era amar a Deus e amar o próximo, né? Primeiro mandamento, não terás outros deuses. Será que isso aqui era para aquele povo só? Ou para nós? Será que nós podemos ter outros deuses? Não. Mas se não for a graça e a misericórdia do Senhor, nós podemos criar muitos deuses. O Senhor exorta aquele povo quando ele iria entrar naquela terra, que ele deveria matar ele deveria destruir aqueles povos e fazer o quê? Destruir também os seus ídolos, os seus postes ídolos, seus altares, ele deveria destruir. Por quê? Porque se não fizesse isso, e como muitas vezes o povo não fez, o que aconteceu? Daqui a pouco ele estava adorando junto com aquele povo. Ele dava seus filhos misturava com aquele povo da terra, daqui a pouco eles estão adorando os mesmos deuses. Por que o povo de Deus estava adorando Baal e estava adorando Azerá e levou aquela serpente de bronze que Moisés levantou, começaram a adorar ela também? Esse é o nosso coração, nós adoramos ídolos. Aí a gente fala, não, mas eu não tenho um ídolo na minha casa, né? Que é uma estátua, um negócio, uma imagem, né? Não, mas não é só apenas isso que são os nossos ídolos. Nós podemos ter muitos ídolos. Às vezes nossa casa é o nosso ídolo, que os nossos bens, nossa conta bancária, nosso trabalho, nossa esposa, nossa família, tudo que Deus nos deu pode se tornar um ídolo na nossa vida. E nós não nos rendemos, não rendemos louvor que é dado a Ele. Se Ele nos deu uma família, glórias a Ele, graças a Ele. Vamos louvá-lo. Vamos com a nossa família servir a Ele. Se Ele deu um carro para você, sirva a Deus com esse carro. Não é para você ficar se prostrando diante do carro. Nossa, meu carro. E você vê, o brasileiro ele gosta muito de carro, né? Você pega, às vezes, fim de semana, essa pessoa ele fica ali horas e horas e lava o carro. E não lembro o irmão que estava falando esses tempos, que ele limpava o carro até com olha o gato no meu carro lá, Jonathan. O que está acontecendo aí? Olha, tá vendo? Se você amar o carro, irmão, eu vou ter que brigar com você aí. O gato arranhando o carro. Aí o irmão estava falando que ele ficava com a escovinha de dente limpando o carro. Você fala,
Por que nós fazemos isso, às vezes? Porque nós amamos aquilo ali. Nossa, se alguém bater no carro, então aí, puxa vida. Então nós temos, às vezes, ídolos. Às vezes o nosso ídolo é o nosso celular, nossas redes sociais, ou isso, aquilo, nosso dinheiro. Em tantas coisas podem se tornar ídolos. Nós podemos colocar no lugar de Deus e não reconhecer que Ele é Deus, e não nos humilharmos, e não reconhecermos que é Ele quem nos dá, irmãos, Ele quem pode tirar também. Lembra que Jó falou, quando Deus tirou? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu no mesmo dia os seus bens, sua casa, todos os seus filhos, e ele agradeceu a Deus. E lá no final de sua vida ele fala que ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas Deus testemunhou que ele era um homem reto, um homem justo, temente a Deus. Deus o levou de forma mais profunda a conhecê-lo. E às vezes é isso que Ele faz quando Ele tira algo de nós, quando Ele permite que a gente passe no deserto e nos humilhe. Às vezes Ele usa isso para nos provar, para nos purificar. Porque nós temos a tendência natural de nos exaltarmos, de nos vangloriarmos. Foi eu que consegui isso. Claro que se você trabalha, você luta, vamos dizer assim, aquilo, teoricamente, ele veio do seu esforço, da sua luta. Mas, irmãos, se Deus não permitisse que você nascesse naquela família, cursasse aquele curso, você não teria aquilo ali, não. É o Senhor quem nos dá tudo. Então, o Senhor, cada dia, Ele quer que nós reconheçamos na nossa vida que Ele é quem nos dá tudo, Ele é quem nos permite passar por luta, sim, mas para reconhecer que Ele é aquele que reina. O reino dele virá. E aqueles que forem fiéis vão reinar junto com Ele. E isso não deve ser um motivo da gente buscar Ele, buscar o seu reino, buscar a sua justiça, em primeiro lugar. O que a gente tem que seja para o reino dele, para servir a ele. Que a gente não seja como Nabucodonosor, naquele momento que ele estava se engrandecendo, e se esqueça dos pobres, se esqueça da justiça, se esqueça, mas eu vivo só para o meu prazer, para a minha glória. Que o Senhor nos livre disso, né? Olha só o que eu leio um trechinho aqui que o Agostinho fala nesse livro aqui dele, Confissões. Eu não cheguei ao final, não, eu estou lendo devagarinho. É um livro, bom assim que ele vai falando da sua história e confessando os seus pecados. Poxa, irmão, foi um homem que foi quebrado por Deus, assim. E aqui e os capítulos são pequenos, então dá para ler devagar também. Ele vai falar assim, ó. Se encontras, uma página aqui que eu vou ler para os irmãos. Se encontras deleite nos objetos físicos, louve a Deus por eles e direcione teu amor ao Criador, para que nas coisas que agradam a ti, não desagrades a Ele. Se encontras deleite nas almas, ame-as em Deus, pois são mutáveis, mas nele se estabelecem firmemente. Sem ele, simplesmente cessam de existir. Então, que sejam amadas nele e levadas a ele tantas almas quanto possível, para que as ame e para que digam, amemos a ele. Pois a tudo criou e não está distante. Ele não as criou e se foi, pois são dele e estão nele. Veja, lá está ele, onde a verdade é amada. Ele está dentro, no mais íntimo do coração,
ainda que este tenha se afastado dele. Voltai ao vosso coração, vós transgressores, e corram para aquele que vos criou. Permaneçam com ele e rapidamente serão levantados. Descansem nele e encontrarão repouso. Para onde ireis vós trilhando caminhos tortos? Para onde? O bem que amais vem dele, mas somente é bom se por meio dele, e justamente tornar-se-á amargo, pois tudo que provém dele, e sendo injustamente amado, parte para longe dele, torna-se amargo. Então tudo que temos é o Senhor que nos dá. Então devemos louvar e engrandecer a Ele por tudo isso. Mas como o mundo, ele quer usar as coisas e tudo que o Senhor tem e se esquecer dele e achar que ainda assim vai ter prazer, vai ter alegria, isso é uma ilusão, né? Porque Ele que dá tudo e Ele pode tirar também, né? Com que propósito andareis cada vez mais longe por esses caminhos difíceis e trabalhosos? Não há descanso onde o buscais. Continuais a buscar o que buscais, mas não encontrareis, pois buscais uma vida de bênçãos na terra dos mortos, e certamente ali não haverá. Pois como seria possível uma vida de bênçãos, onde a vida em si não existe? Mas nossa verdadeira vida veio ao mundo, carregou a nossa morte e nela pôs fim por meio da abundância da sua própria vida. Trovejando, chamou-nos em alto e bom som a retornar para Ele naquele lugar secreto de onde Ele veio para nós. Primeiro no ventre da Virgem, onde a criação humana, nossa carne mortal, foi unida a Ele para que não fosse para sempre mortal. Depois, como um noivo saindo de sua alcova, regozijando-se como um homem forte ao participar de uma corrida. Pois ele não se prolongou, antes correu, clamando alto com palavras, obras, morte, vida, encarnação, ascendência, clamando alto para que retornássemos a Ele. Então retirou-se de diante dos nossos olhos, para que retornássemos para o nosso coração e ali o encontrássemos. Ele partiu, mas veja, Ele está aqui. Não ficaria conosco por muito tempo, mas não nos abandonou. Partiu de onde nunca partira, pois o mundo fora feito por Ele. Nesse mundo Ele estava e para esse mundo veio a fim de salvar os pecadores. A Ele confessa a minha alma, pois pecou contra Ele e Ele a cura. Ó filhos do homem, por quanto tempo sereis tardos de coração? Mesmo agora, após a vida ter vindo ao mundo por vós, não ascendereis e vivereis? Mas para onde clamarão vós, se estivereis no alto, esbravejando contra os céus? Humilhai-vos e sereis exaltados, exaltados para perto de Deus, pois caístes ao exaltares-te contra Ele. Digam-nas isto para que chorem no vale das lágrimas e carreguem as almas consigo para Deus, pois do seu Espírito assim falaste a elas, queimando com o fogo do amor. Então você vê que ele era um homem que estava cheio de amor pelo Senhor, né? E ele confessava que ele, por muito tempo, ele andou longe do Senhor, andou nos seus próprios caminhos, mas o Senhor, pela graça dele, no meio dos seus prazeres carnais, se envolvendo com várias mulheres e ali se envolvendo com pessoas intelectuais da sua época e ensinando, ele era um homem erudito da sua época. Mas em tudo isso ele não conseguiu achar alegria e prazer. Somente no Senhor. E é isso que Ele quer nos mostrar cada dia, né? O Senhor quer nos mostrar que tudo que nós colocarmos no lugar dEle, tudo que nós buscarmos, se não vem dEle, se não glorificamos a Ele e louvamos a Ele, isso vai ser um laço para nós, né? Nós devemos nos humilhar, confessar os nossos pecados. Saber que tudo que Ele
que Ele tem nos dado, tudo que Ele já fez em nós, através de nós, é para a glória dEle. Que Ele nos ajude, né? Que possamos nos humilhar. Que não precisa o Senhor vir lá do céu, né? Fazer como Nabucodonosor, né? Nos quebrar, fazer como a gente vê como um animal aí, até reconhecer que Ele é aquele que reina, né? Sobre nós, né? Mas possamos nos render a Ele, Senhor. Quero andar em humildade diante do Senhor. O que nós somos diante dEle, irmãos? Não somos nada. Somos ninguém. Nós podemos achar que somos, mas não somos. Diante dEle, quem é alguma coisa? Quem vai, quando Ele vier, quem vai conseguir encará-lo face a face e permanecer de pé? Ninguém. Nenhum homem, por mais poderoso que seja. A palavra fala que quando o Senhor vier julgar essa terra, que os poderosos, eles vão se esconder nos buracos da terra, nas cavernas. Nós temos visto aí, se procurar saber, você vai ver que os poderosos, eles já têm preparado os seus bunkers, suas casas, para quando vierem tempos difíceis, né? Sejam guerras, seja alguma outra coisa, eles já estão preparados. Aqueles que têm grandes riquezas, eles já estão preparados. E eles acham que eles vão conseguir se livrar da ira do Cordeiro, quando ele vier. Mas que ilusão, né? A gente acha que porque a gente tem dinheiro, aí eu construo uma casa aqui, que aí se vier uma guerra, se vier uma bomba nuclear, eu me escondo aqui, e aí eu preparo aqui a minha comida, vou preparar aqui o meu cinema, tudo, né, uma piscina, tudo maravilhoso aqui. Então eu posso ficar bem tranquilo aqui. Como aquele homem tolo, né, que Jesus fala assim que ele colheu muito, né? E ele fala agora, o que eu vou fazer? Não, vou destruir o meu celeiro, vou construir outro maior e vou ficar tranquilo, né? Falar assim, come, bebe, regala-te. Fica tranquila, minha alma. E o Senhor fala, mas você não sabe, né? Você é louco, hoje vão te pedir a tua alma. Então os homens do mundo são tolos. Por quê? Porque eles não reconhecem a Deus. E o Senhor quer que as pessoas se arrependam. Por quê? Porque não há vida sem Ele. Se Ele não existir, não existe nada. Tudo que os homens se alegram, e eles se alegram com o sol, num dia de praia, vou para a praia. Você pode não ter muita riqueza, você pode ir lá alugar seu apartamento na praia e ficar ali. Mas se chover os 3 dias que você está no fim de semana na praia, você vai reclamar provavelmente, né? É Ele que dá o sol, Ele que dá a chuva, Ele que dá tudo. Mas se não formos humildes, nós vamos reclamar de tudo, irmãos. A gente vai reclamar do sol, se está muito sol, se vai reclamar da chuva, se está chovendo muito. Se não tem ar-condicionado, reclama. Se tem, talvez está muito frio. Tudo a gente reclama se a gente não se humilhar diante do Senhor. Tudo, tudo, tudo. O Senhor nos ajude a reconhecermos a Ele e agradecermos. Ele quer louvor, Ele quer gratidão. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele passou muitas lutas. Mas ele era um homem que você veja os salmos dele, nos salmos que ele está lutando ali, que ele está com batalhas, sofrimento. Chega no final, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus. Puxa, que esse seja o nosso coração também. Você pode passar lutas, claro que na luta não é fácil, mas em vez de murmurar, clama a misericórdia do Senhor, né? Louva a Ele pelos feitos que Ele já fez, por quem Deus é. Que Deus não muda. A nossa situação é temporária, ela muda. Ele remove os reis. Uma vez que está um rei bom, vamos dizer assim, o povo ele fica bem, mas se vier um rei mau, o povo vai sofrer. Mas quando o nosso Senhor vier, vai, como Pedro diz, né? Nós aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. O reino dele, vamos ler o último texto aqui, Isaías capítulo 9. As promessas do Senhor. Isaías 9, versos 6 e 7.
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não é a minha palavra, é a palavra dele, né? Ele vai fazer isso. Não importa quem se levantar, vai ser abatido, né? O anticristo vai se levantar ainda nessa terra. E ele vai ser contra tudo que louva a Deus, que engrandece a Deus. Ele vai colocar e se assentar no lugar e vai querer receber adoração como o próprio Deus, né? Mas o Senhor vai, a palavra fala que com o sopro da sua boca, né? O Senhor vai destruí-lo. Nosso Deus é totalmente poderoso, irmão. E vai vir um reino de justiça e de paz. Não vai vir um reino de democracia, onde cada um faz o que quer e vive da maneira que quer, não. Se você quer esse reino, talvez você não vai se alegrar com ele na hora que ele vier, né? Que quando Jesus vier, lembra na parábola lá que quando aquelas pessoas que não quiseram que ele governasse sobre eles, que o rei ia fazer? Falou, traz eles aqui que eles vão ser executados, né? Nossa, parece meio duro, né? Esse vai ser... Eu lembro que eu falava com um amigo meu e fala que o reino de Jesus vai ser de justiça, de paz. Ele falou, mas a justiça vai ter que ter morte, né? Vai ter que... Claro, né? Onde tem justiça tem que ter punição para aqueles que não estão andando em justiça, né? Então, nós podemos, se amamos o Senhor e amamos o seu reino, amamos a sua palavra, amamos quem ele é, nós vamos nos alegrar plenamente nesse reino. Senão nós vamos ter problema com esse reino, né? Nós vamos ficar, puxa, ele está tratando os seus inimigos dessa forma, mas os inimigos não querem que ele governe. O que ele vai fazer? Tem outra alternativa? Não tem. Porque se deixassem, o que fizeram com o Senhor Jesus quando ele esteve aqui? O que nós, por causa de nós, foi feito? Se nós estivéssemos lá, talvez fazia a mesma coisa. Crucifica, né? Crucifica. Jesus veio, o Rei da Glória. Eles não levaram ele para o trono. Não, eles crucificaram ele. Então esse é o mundo sem Deus. Ele quer matar o próprio Deus e tirar ele, se possível, desse mundo e viver sem ele, né? Mas não é uma possibilidade isso. Então que o Senhor nos ajude, né? A nós nos humilharmos, né? Reconhecermos a Ele e vivermos em paz e alegria com o que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele tem nos agraciado, poder compartilhar daquilo que Ele tem nos abençoado, né? Isso é bênção, né? E aguardar esse reino, né? Que em breve virá, irmãos, é breve. Não pense que o reino vai ainda demorar tanto tempo, tantos séculos, tantos milênios. Ah, não vai. Esse reino está muito breve. Nós vemos o mundo começando a cada dia a ter dores de parto. E lembra que as dores de parto, eu não sou mulher, mas a gente vê, né, como quando a mulher está grávida e está para dar à luz, começa ali aquelas dores e depois os intervalos são menores. E vão ser intensificados. E nós estamos vendo isso nesse mundo. Cada vez mais as coisas estão indo mais rápida. A gente aqui ainda está vivendo um tempo de paz, até quando nós não sabemos, mas a gente vê aqui do nosso lado aqui países já com problemas graves, não só aqui, no Oriente Médio, em tantos lugares. Você tem guerra na África, em muitos lugares, em torno do mundo inteiro tem guerra. E tem rumores de guerra, como o Senhor falou, mas isso é só o princípio das dores, né? Que os nossos olhos estejam nele, senão se a gente não reconhecer como Nabucodonosor, que é o céu que reina, nós podemos ter problema. Não, mas e agora que isso aqui está acontecendo, né, Roberto? Puxa, a gente fica apavorado e fica desesperado, mas não precisamos. Nós precisamos confiar nele. Como Pedro fala, vivo então, como vocês devem viver, né?
em santidade, em piedade, aguardando, apressando a vinda do Senhor, né? Os céus vão passar, os céus e a terra, mas as palavras dele não vão passar, e ele vai vir reinar. Que ele nos ajude, né, a estar com nossos olhos nele, vivendo em santidade, vivendo em humildade, aguardando a ele, né, para que naquele dia que ele chegar nós estejamos prontos, né? Poxa, que dura que quando ele chegar a gente está despreparado. Como aquele servo que não se preparou, está lá espancando os outros conservos, né? Nós vamos sofrer. Mas que o Senhor nos ajude, né, a aguardar e estar preparado para aquele dia, né? Amém. Senhor, nós te agradecemos porque as tuas palavras nos consolam, Senhor, nos exortam. Nós queremos a cada dia nos ajustar de acordo com a tua palavra, Senhor. Nos humilhar e não querer torcer as tuas palavras, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos rendermos a ti, a nos rendermos ao teu reino que é eterno, Senhor. Que possamos aguardar esse reino vir com todo o poder, Senhor, e toda a glória. Nós te louvamos, Senhor, porque esse dia virá, Senhor, e veremos ele com os nossos olhos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Queremos aguardar a cada dia, ó Pai, a vinda do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.